Capítulo 10. Da emancipação, interdição e ausência. Artigo 89. No cartório do grau ofício ou da primeira subdivisão judiciária de cada comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação aos menores nela domiciliados. Artigo 90. O registro será feito mediante trasladação da sentença oferecida em certidão ou do instrumento, limitando-se, se for de escritura pública, às referências da data, livro, folha e ofício em que for lavrada sem dependência, em qualquer dos casos, da presença de testemunhas, mas com a assinatura do apresentante. Deles sempre constarão: primeiro, data do registro e da emancipação. Segundo, nome, prenome, idade, filiação, profissão, naturalidade e residência do emancipado, data e cartório em que foi registrado o seu nascimento. Terceiro, nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do tutor. Artigo 91. Quando o juiz conceder emancipação, deverá comunicá-la, de ofício, ao oficial de registro, se não constar dos autos haver sido efetuado este dentro de 8 dias. Parágrafo único. Antes do registro, a emancipação, em qualquer caso, não produzirá efeito. Artigo 92. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o artigo 89, salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único do artigo 33, declarando-se: primeiro, data do registro. Segundo, nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado. Terceiro, data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu. Quarto, nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador. Quinto, nome do requerente da interdição e causa desta. Sexto, limites da curadoria, quando for parcial a interdição. Sétimo, lugar onde está internado o interdito. Artigo 93. A comunicação, com os dados necessários, acompanhados de certidão de sentença, será remetida pelo juiz ao cartório para registro de ofício, se o curador ou promovente não o tiver feito dentro de 8 dias. Parágrafo único. Antes de registrada a sentença, não poderá o curador assinar o respectivo termo. Artigo 94. O registro das sentenças declaratórias de ausência, que nomearem curador, será feita no cartório do domicílio anterior do ausente, com as mesmas cautelas e efeitos do registro de interdição, declarando-se: primeiro, data do registro. Segundo, nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente, data e cartório em que foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado. Terceiro, tempo de ausência até a data da sentença. Quarto, nome do promotor do processo. Quinto, data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu. Sexto, nome, estado, profissão, domicílio e residência do curador e os limites da curatela. Artigo 94-A. Os registros das sentenças declaratórias de reconhecimento e dissolução, bem como dos termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil e das escrituras públicas declaratórias e dos distratos que envolvam união estável, serão feitos no livro do Registro Civil de Pessoas Naturais em que os companheiros tenham ou tiveram sua última residência, e dele deverão constar: I. Data do registro, incluído pela Lei nº 14.382, de 2022. Segunda, nome, estado civil, data de nascimento, profissão, CPF e residência dos companheiros, incluído pela Lei nº 14.382, de 2022. Terceira, nome dos pais dos companheiros, incluído pela Lei nº 14.382, de 2022. Quarta, data e cartório em que foram registrados os nascimentos das partes, seus casamentos e uniões estáveis anteriores,
bem como os óbitos de seus outros cônjuges ou companheiros, quando houver, incluído pela Lei nº 14.382, de 2022. V. Data da sentença, trânsito em julgado da sentença e vara em nome do juiz que a proferiu, quando for o caso, incluído pela Lei nº 14.382, de 2022. Sexta, data da escritura pública, mencionados o livro, a página e o tabelionato onde foi lavrado o ato, incluído pela Lei nº 14.382, de 2022. Sétima, regime de bens dos companheiros, incluído pela Lei nº 14.382, de 2022. Oitava, nome que os companheiros passam a ter em virtude da união estável, incluído pela Lei nº 14.382, de 2022. Primeiro, não poderá ser promovido o registro, no livro de união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado, incluído pela Lei nº 14.382, de 2022. Segundo as sentenças estrangeiras de reconhecimento de união estável, os termos extrajudiciais, os instrumentos particulares ou escrituras públicas declaratórias de união estável, bem como os respectivos distratos, lavrados no exterior, nos quais ao menos um dos companheiros seja brasileiro, poderão ser levados a registro no livro do Registro Civil de Pessoas Naturais em que qualquer dos companheiros tenha ou tenha tido sua última residência no território nacional, incluído pela Lei nº 14.382, de 2022. Terceiro, para fins de registro, as sentenças estrangeiras de reconhecimento de união estável, os termos extrajudiciais, os instrumentos particulares ou escrituras públicas declaratórias de união estável, bem como os respectivos distratos, lavrados no exterior, deverão ser devidamente legalizados ou apostilados e acompanhados de tradução juramentada, incluído pela Lei nº 14.382, de 2022.